Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs no Cristo Senhor, meus amigos, nós estamos reunidos para poder estudar nesta leitura a carta aos Hebreus, esse terceiro encontro nosso, né, da carta aos Hebreus, falando então do versículo 3 até o versículo 4. Nós continuamos aquela reflexão que havíamos feito lá, né, no segundo encontro, dando continuidade quando apresenta Jesus, não é um profeta, mas é filho. Então Deus fala ao mundo por meio do seu Filho. Nesses 3 versículos que nós veremos hoje, na pergunta quem é Jesus, nós vamos ver a reflexão sobre a realidade divina de Jesus. Esse Filho é divino. Façamos a leitura desses 3 versículos. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Este filho, pronome demonstrativo, este filho, né, é o resplendor de sua glória, a expressão do seu ser. Esse seu aqui é o Pai, expressão do ser do Pai. E sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Depois de ter consumado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou um nome bem diferente do deles. De quem? Dos anjos. Isto é, primeira coisa, né? Esse filho, que quando se faz homem, Jesus, no seio da Virgem Maria, é o resplendor da sua glória. Esse pronome se refere ao Pai. Ele é o resplendor da glória do Pai. Os padres da igreja colocavam sempre essa analogia. O Pai eterno é um sol, uma fonte de luz eterna. Mas não se pode pensar a fonte de luz sem o seu raio, que transmite a luz da fonte. São 2 realidades distintas e inseparáveis, porque não se separa a fonte de luz do seu raio. Há uma unidade, embora distintos. Se Deus Pai é a fonte, seu Filho é a luz, que mantém esta unidade com a fonte que é o Pai, isto é, o grande sol eterno, né? Então, ele apresenta aqui para nós que este Filho é o resplendor da glória, da sua glória, da glória do Pai. Então, é uma realidade muito sublime na sua relação com o Pai. É este Jesus que nós servimos e amamos. E diz, a expressão do seu ser. Tudo aquilo que o Pai é, né? Tudo aquilo que o Filho é, expressa aquilo que o Pai é. Esta referência nós encontramos lá no livro da sabedoria, porque o Filho é palavra, verbo, mas o Filho também é sabedoria. Sabedoria e palavra como 2 realidades do Antigo Testamento que se identificam com a pessoa de Jesus. E o livro da sabedoria, no capítulo 7,
no versículo 25 a 27, nos fala assim: a sabedoria, ela é o eflúvio do poder de Deus, do Pai, aqui para nós, né? De Deus. Irradiação pura da glória do Todo-Poderoso. Ele irradia a própria luz, inseparável, não se separa desta fonte. Eis porque mancha alguma se insinua nela, não, nem na divindade, também nem na sua realidade humana. Como diz a segunda carta aos Coríntios e a carta aos Hebreus, ele foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, né, eis que mancha alguma se insinua nela, na sabedoria, né? Ela é o reflexo da luz eterna, ainda a fonte e o seu raio. Espelho sem mancha da atividade de Deus. A sabedoria não se separa de Deus. Ela é um espelho, ela reflete a realidade divina, a imagem da sua bondade. Por isso que também no Evangelho de João, se quisermos conhecer o Pai, temos que olhar para o Filho. No início do prólogo de São João, no capítulo 1, no versículo 18, São João diz: o Pai ninguém jamais viu. Deus aqui é o Pai, com artigo. O Pai ninguém jamais viu. O Filho unigênito, que está voltado ao seio do Pai, é quem nos deu a conhecê-lo. A palavra nos dá a conhecê-lo, traduzida aqui, o verbo exegesato, significa o Filho é exegese do Pai, é aquele que explicita na sua realidade visível, humana, a figura do Pai. Tanto é que, quando Filipe pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta? E Jesus diz: Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem me viu, viu o Pai. Se quisermos ver o rosto divino do Pai, devemos olhar para esse resplendor que é o Filho, porque o Filho é a expressão do próprio Pai, distintos, mas inseparáveis. E continuemos então o nosso texto. Este Filho sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Então, todo o universo, tudo aquilo que existe, é sustentado por esta palavra, né? Isto é, a palavra é suficiente para sustentar o universo. Ela não precisa fazer nenhum esforço. É uma realidade da própria ação divina que realiza aquilo que fala. Mas, ao mesmo tempo, o texto nos diz assim: ele sustenta o universo, quem? O Filho, pelo poder da sua palavra. Esse sua é um pouco ambíguo, pode se referir ao Pai. Então, nós podemos ler o Filho sustenta o universo pelo poder da palavra do Pai, ou pela sua própria palavra. O Filho sustenta o universo pelo poder da sua própria palavra, que dá uma unidade entre sabedoria e palavra. Continuando, então, mais adiante, diz: depois de ter consumado a purificação dos pecados. Nós estamos aqui ainda no versículo 3. Então, depois de ter consumado a purificação dos pecados, Jesus na cruz diz: tudo está consumado. A consumação, a purificação dos pecados, Jesus realiza na cruz. Aquela realidade divina que assumiu uma humanidade em Maria, o Filho de Deus que se fez homem no seio da Virgem Maria, é ele que, trazendo essa humanidade, e na cruz, ao ser crucificado, né, e morto aquela humanidade, né, ele estava consumando a purificação dos pecados. Os pecados estavam sendo lavados. É aquilo que nós encontramos na carta de São Pedro,
Nós somos resgatados, não foi pelo preço da prata, não foi pelo preço do ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. É esse sangue humano que Jesus recebeu de Maria, é ele que age para redimir os nossos pecados, nos purificar na cruz. Então aqui você faz uma referência à cruz de Jesus. Esse filho consumou a purificação dos pecados. Este filho, que é o resplendor da glória do Pai, que é a expressão do ser do Pai, que sustenta o universo, é este filho que na cruz consuma a purificação dos nossos pecados. Ele conduz a humanidade à perfeita obediência, vence a morte e nos dá a vida. E depois diz: sentou-se à direita da majestade nas alturas. Isto é, aqui nós temos aquilo que nós professamos. Ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Significa que este Jesus que sobe aos céus está sentado à direita do Pai. O Pai aqui chama majestade, à direita da majestade, isto é, do Pai nas alturas, na dimensão divina. Se fala da ascensão e a entronização de Jesus à direita do Pai. Aí vem depois o versículo 4 que nos fala: tornando-se tão superior. Olha o grau de comparação. Este filho é superior a quê? Aos anjos. Quando nós formos ver o nosso quarto encontro, que vai ser o capítulo 1, do versículo 5 até o final, versículo 14, ele vai mostrar que esse filho é superior aos anjos. Ele é superior aos profetas, porque ele não é um instrumento pelo qual Deus fala a sua palavra, mas ele é a própria palavra que nos fala na pessoa do Filho, que realiza a obra do Pai, é fiel àquilo que o Pai lhe confiou, a missão do Pai, porque o Pai é princípio e fim de todas as coisas. Esse Filho que é superior aos profetas, ele não é profeta, mas nem tampouco este Filho é anjo. Não está no rol dos anjos, não pertence ao grau angélico. Ele é filho, e nenhum anjo se expressa que ele é resplendor da glória do Pai, expressão do seu ser e sustenta o universo pelo poder de sua palavra. Só o Filho possui isso, nenhum profeta, nenhum anjo. E assim diz, tornando-se tão superior aos anjos. Ele é muito superior, porque ele é filho. Participa da mesma realidade do Pai, da mesma natureza do Pai. É divino, né? Que herdou um nome. O nome define aqui para nós a dignidade da pessoa. É único, é um nome único. Ele herdou esse nome em função da sua realidade enquanto filho, mas enquanto redentor. Ele é superior aos anjos, bem diferente do deles. Deles quem? Do nome dos anjos. É muito diferente. Há uma realidade, um abismo muito grande entre o Filho e os anjos, entre a realidade humana dos profetas e a realidade do Filho. Jesus é superior aos profetas, instrumentos de Deus no Antigo Testamento. Jesus é superior aos anjos, porque ele foi contado para nós, aliás, foi manifestado para nós como o Filho de Deus que se fez homem, o Filho de Deus que criou todas as coisas como palavra, como sabedoria, que habitou entre nós, que realizou nossa salvação na cruz, que subiu aos céus e tem um nome superior a todos os anjos. Este é Jesus que nós cremos e que no início da carta aos Hebreus
nos vem transmitido. Depois nós vamos, então, no próximo encontro, ver que ele é superior aos anjos. Explicar por que este argumento de colocar Jesus, que ele não é profeta, nem tampouco um anjo, para mostrar, né, o que realmente nós acreditamos e professamos em Jesus Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. Vamos agora rezarmos um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, para meditar, fica aí para todos nós esta reflexão, esta leitura e aprofundamento da fé da carta aos Hebreus.